Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. O nosso assunto hoje continua sendo fundamentos da nossa fé e hoje nós vamos tratar sobre liberdade religiosa. Falando sobre liberdade religiosa, devemos considerar que Deus é o único Senhor e o Senhor absoluto da consciência de cada indivíduo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Em Romanos capítulo 14, versículos 4, versículo 9 e versículo 13, nós lemos: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Versículo 9. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Tiago, capítulo 4, versículo 12, nos orienta. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Deus, ele é o Senhor absoluto, exclusivo, único da consciência de cada indivíduo. Por causa da sua natureza moral e espiritual, o homem deve ter liberdade religiosa como um dos seus direitos fundamentais. Josué capítulo 24, versículo 15, vemos um exemplo dessa liberdade religiosa praticada já lá no Antigo Testamento. Quando Josué diz para o povo de Israel: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Percebem que Josué deu ao povo o direito de fazer uma escolha. Querem servir aos deuses que seus antepassados serviram lá no passado? Querem servir aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo? Ou vocês querem servir ao Senhor? Eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. A minha fé e a minha consciência é uma questão de livre escolha, seguida das suas consequências. Cada um de nós pode escolher o que quer fazer da sua vida de fé. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 a 16 diz: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Nenhuma autoridade humana deve se intrometer na questão de consciência e liberdade religiosa. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência, livre de coações de qualquer espécie. É óbvio
que também se deve observar a ordem, o respeito ao direito do outro e o bom senso. Ninguém tem liberdade para fazer o que quer em matéria religiosa, se com isso vai causar dano, prejudicar ou tolher a liberdade de outros. Atos capítulo 4, versículo 19 e versículo 20, nós lemos: Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles falaram isso quando as autoridades quiseram impedi-los de propagar o evangelho. Mas na consciência deles, na fé deles, eles sabiam que este era um dever deles para com Deus e, portanto, a necessidade de continuar falando da palavra de Deus pesava mais em seus corações do que o temor da punição que pudesse vir das autoridades. Em Atos capítulo 5, versículo 29, eles são novamente levados à presença das autoridades porque eles continuaram ensinando. E então, confrontados, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E por causa disso, eles nunca pararam de falar do evangelho, porque foi um mandamento que Jesus deu a eles. Nenhuma autoridade humana pode nos impedir de pregar o evangelho. Nenhuma autoridade humana pode nos impedir de adorar o nosso Deus. Nenhuma autoridade humana pode nos impedir de fazer aquilo que claramente Deus mandou nos fazer nas Escrituras Sagradas. Em Daniel, capítulo 3, versículo 15 a 18, nós lemos: Agora, porém, isso é o rei Nabucodonosor conversando com Sadraque, Mesaque e Abednego, querendo obrigá-los a adorar a imagem de ouro que ele havia construído. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. É um absurdo alguém querer valer-se das suas prerrogativas como prefeito, como governador, como presidente da República, como ministro de Supremo, qualquer que seja a autoridade, querer impor coisa à consciência dos outros. Não cabe à autoridade humana querer mandar na consciência de fé de cada indivíduo. Cada um deve ter a sua liberdade para cultuar, para adorar, para servir de acordo com a sua consciência. A igreja e o Estado devem estar separados por serem de diferentes natureza, objetivos e funções. É dever do Estado garantir o pleno gozo e o exercício da liberdade religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo. O Estado jamais pode promover eu sou batista, mas ele não deve promover a fé batista. Ele não deve promover a fé católica, ele não deve promover a fé de qualquer outra natureza, islâmica ou afro, não importa.
o governo deve se abster de promover ou de prejudicar qualquer tipo de credo. Deve dar a liberdade ao povo para que este cultue a Deus de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu coração. Liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do ser humano. O Estado deve ser laico, ou seja, ele não se intromete na vida de fé do povo, deixa o povo cultuar a Deus de acordo com a sua consciência, desde que com isso não estejam praticando crimes, não estejam indo contra a Constituição, não estejam fazendo mal ao próximo. E a igreja, então, ela deve ser livre para adorar a Deus. O Estado laico e a igreja livre. Reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina e para o bem-estar dos cidadãos e a ordem justa da sociedade, é dever do cristão orar pelas autoridades. Nós precisamos orar pelas autoridades. A palavra de Deus nos orienta, antes de tudo, exorto a que se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, pacífica, piedosa e digna. Então, nós precisamos orar pelas nossas autoridades, bem como também respeitar e obedecer às leis do nosso país e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que eles se oponham à vontade e à lei do nosso Deus. Eu desafio você a fazer bem a sua parte para poder esperar um procedimento melhor da autoridade. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. E isso deve ser uma prioridade na nossa vida. A Bíblia diz, antes de tudo, exorto a que se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graça por aqueles que estão investidos de autoridade. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida tranquila, piedosa, pacífica e digna. Oremos pelas nossas autoridades. Peça a Deus que dê sabedoria ao presidente da República. Não importa se você gosta ou não gosta do presidente em exercício, ore por ele. Ore pelos ministros do Supremo. Não importa se você gosta ou não gosta daqueles que estão lá. Ore para que eles tomem decisões justas de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o político que o colocou lá. Ore pelo Senado para que façam leis justas e só aprovem leis justas. Ore pela Câmara dos Deputados. Ore pelos governadores de estado. Ore pelos deputados estaduais, pelos prefeitos dos municípios, pelos vereadores, para que possamos ter uma vida tranquila, pacífica, piedosa e digna. Oremos pelas nossas autoridades. Façamos bem a nossa parte para poder esperar que eles façam bem a parte dele. Talvez você gaste muito tempo reclamando da autoridade e torcendo para o político, para o partido A ou o partido B, mas isso não é eficaz. Eficaz é você colocar seus joelhos no chão e orar intensamente pelas autoridades que estão exercendo aquele governo que Deus concedeu a elas o privilégio de estar exercendo. Ore, escolha com responsabilidade os seus representantes. Na hora de votar, não vai pelo bom discurso do camarada, não vai pela história, eu sempre votei nesse partido. Nada contra você ter esse tipo de procedimento, mas eu te digo que isso não é o mais eficaz. Escolha com coerência os seus representantes. Ah, pastor Nilton, mas só tem candidato ruim, então não tem em quem votar. Já que somos obrigados a votar, quando só tem candidato ruim, escolha o menos pior. É a maneira que você tem de melhorar lá. Ou não vote em ninguém, mas se for votar em alguém, vote no menos pior. E ore pelas autoridades constituídas. E você mesmo seja um modelo de cidadão. Nós reclamamos às vezes da corrupção na classe política, mas o que você acha de você quando
passa pelo acostamento quando a fila de carro parou e todos estão ali respeitando e você, como um espertinho, está furando toda a fila pelo acostamento. Isso é uma atitude honesta de quem quer um país melhor? O que você acha quando está estabelecida uma velocidade máxima permitida para a rodovia e você, percebendo que não há radar nem guarda, desrespeita e anda na velocidade que você deseja? Acha que está sendo um modelo de cidadão? O que você está ensinando para os seus filhos que estão dentro do carro com você? Que mensagem você está passando com o seu comportamento? Sejamos coerentes na maneira de viver. Sejamos eficazes na nossa oração e acreditemos que o nosso país pode ser melhor. Temos aqui a liberdade religiosa. Façamos bom uso dela. Sejamos cidadãos coerentes, dignos de ter a liberdade que Deus tem nos dado. Quero orar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando esta pessoa que está ouvindo essa palavra, para que o Senhor nos faça melhores cidadãos, pessoas comprometidas em orar, em buscar a Tua face, em interceder pelas nossas autoridades, para que essas nos governem para a ordem e o progresso, para o bem da nossa nação, Senhor. Também oro pedindo que o Senhor tire as picuinhas que existem na classe política, onde um não faz aquilo que é certo porque daria ponto para o outro. Muda isso no coração deles, Senhor. Peço isso no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Se você tem apreciado essas nossas mensagens, compartilhe-as com seus amigos. Nós precisamos chegar mais longe com essa palavra que, acredito, Deus está querendo moldar um povo diferente. Compartilhe e deixe aí o seu like em nosso canal. Se você quer apoiar o nosso ministério, quer dar uma oferta ao nosso ministério, as informações da nossa igreja estarão aparecendo aí e você pode então estar fazendo esse depósito bancário para abençoar o nosso ministério. Fique com Deus, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.